Deus Pai, Criador dos céus e da terra, suplicamos a Ti mais uma vez. Vamos gravar, Senhor, mais um assunto, referindo, Senhor, a nossa santificação, a nossa postura como servos de Deus. Nós vamos falar um pouco hoje das características do homem, comparando com os tempos climáticos. Nos dá, Senhor, direção no nome do Senhor Jesus. Amém. Fui convidado para uma grande festa, onde são todos especiais. Nós não merecemos, mas mesmo assim o convite chegou. Não posso fazer desfeita. Naquele lugar existe amor. Ele quer a casa cheia, pois lá ainda tem lugar. Vamos trajar vestes especiais. Não quero ser lançado fora, para onde há ranger de dentes e muitos ais. Não quero ser condenado como indigno. Na festa das bodas vai durar a noite inteira. Desejo ouvir o bem-vindo do meu mestre, ser participante desta grande alegria até chegar o dia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos falar hoje de um assunto. Será que poderíamos comparar as atitudes humanas como os climas do tempo? É algo que eu tive imaginando de ontem para hoje. Então eu coloquei aqui alguns detalhes para ser observado: o inverno, verão, outono, primavera, tempestade de verão e a tempestade destruidora. Então são algumas características que nós podemos presenciar nas atitudes humanas. Vamos começando pela aquele temporal de verão. De repente o tempo fecha, vem relâmpago, vento, trovões
e aquele pé d'água que tira o conforto de todo mundo. E qual seria esta pessoa que é embasado nesta característica? São aquelas pessoas que eles mesmos se intitulam pavio curto. Na mesma hora que diz que está amando, está se esbravejando, chutando tudo para os lados. É como aquela chuva de verão e horas depois ele parece que se arrepende, fica ali num canto imaginando o que fez, igualzinho aquela tempestade de verão. E será que teria um versículo bíblico para comparar isso? No Salmo 55, verso 8, diz assim: apressa-me, ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Então, quando uma pessoa ela está baseada neste comparativo, vamos dizer assim, é aquela pessoa que nós temos que ter o máximo de cuidado, evitar até certos comentários, porque muitas das vezes é por um assunto que ele não entendeu direito, ele entorna tudo que tem e depois fica até envergonhado, sem saber o que fez, qual a postura que deve tomar. E isto é algo bem desastroso, desagradável, que nós podemos presenciar na atitude de algumas pessoas. E tem a tempestade destruidora. Nós escolhemos também um versículo bíblico para analisar esta atitude, que é Provérbio 10, verso 25, diz assim: como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, é aquela pessoa que não tem a tempestade destruidora. Nós vemos naquelas pessoas que não existe no coração amor nenhum. É aquele que não importa destruir uma família, destruir tudo em sua volta. É a atitude das ações da pessoa ímpia, que eu classifiquei como a tempestade destruidora. Então, como Provérbios nos relata, como a tempestade, assim passa o ímpio. Então é aquele momento de fúria, de destruição que não tem conserto depois. E são pessoas que agem desta maneira, não há lugar no coração dele para o arrependimento. Então, como aquele tem o tempestivo de verão, tem os tempestivos destruidores também. Mas aí nós vemos no mesmo versículo aquele que age ao contrário deste tempestivo destruidor, mas o justo tem perpétuo fundamento. Então, o justo, ele jamais vai agir na fúria, ele vai pensar primeiro, ele vai fugir de qualquer tipo de confusão. É o que nós podemos analisar acerca destes dois personagens. Agora vamos sair da tempestade e vamos para, já que nós falamos na tempestade de verão, então nós vamos falar de uma das estações do ano
que nós nem buscamos um versículo bíblico para comparar. É aquele que o verão é tipo de todo o ambiente ser aquecido. Não há necessidade de agasalhos para viver neste clima do ano. E como nós vamos achar uma pessoa que se encaixa nesta estação do ano? É aquela pessoa bem ágil, que não tem tempo ruim para ele, está sempre pronto para servir, para ajudar. Ele está sempre aquecido com a presença do Espírito Santo na sua vida. É assim que eu pude classificar o homem que é classificado, que é comparado com a estação do verão, essa estação do ano. Eu confesso que não gosto muito da estação do verão, porque eu não me sinto bem com calor, mas é uma estação que traz essas características de liberdade, de não precisar tantas roupas para se aquecer, mas trazendo para o lado humano, nós encontramos nesta característica uma pessoa que está sempre pronta para ajudar, para agir, para executar suas tarefas. E agora, saindo desses três personagens, vamos para o inverno. Então, no inverno, nós escolhemos 2 versículos bíblicos para descrever este personagem. Zacarias 14, verso 8. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental e a metade dela até o mar ocidental. E isto é no inverno. Então nós encontramos 24 de Mateus, capítulo 24 de Mateus, versículo 20, o próprio Jesus falando desta característica no arrebatamento. Aqui o Zacarias, ele estava exatamente profetizando acerca deste assunto. Então, Mateus 24, verso 20, diz assim: E orei que a vossa fuga não acontecesse no inverno, e nem no sábado. Há poucos dias nós estivemos falando em cima deste versículo, mas hoje tem um sentido um pouco diferente, porque nós estamos comparando pessoas que têm esta característica nesta estação do ano, no inverno. Nós sabemos que é frio, precisa de muito agasalho, precisamos de refúgio para não ficarmos adoecidos. E o próprio Jesus, quando recomenda que a fuga ela não aconteça no inverno e nem no sábado, tem 2 sentidos muito interessantes. Inverno, vamos trazer para dentro do ser humano. Inverno fala de frieza espiritual. Aquele que não tem ânimo para fazer nada, desanima de tudo. Então vai ser muito difícil a fuga do povo acontecer num dia de inverno, isso falando da estação climática, mas também da vida espiritual, porque ele vai estar sem força, sem condição de se deslocar de um lugar para o outro, se necessário. E no sábado, o que nós entendemos disto? Eu entendo que quando Jesus falou isso, é aqueles que ainda permaneciam na lei, que não pode, assim como os fariseus, que criticava ele pelos seus discípulos fazer as coisas no dia de sábado. Então ele vai ficar preso a um adendo da lei,
sendo que nós já estamos na graça, e vai ali entrar em uma condição muito difícil, por ser um dia que tem muitos grupos religiosos que agem até nos dias de hoje como um preceito que condena o homem porque se faz alguma coisa no dia de sábado. Então, são os dois itens interessantes que nós encontramos tanto na parte física como na parte espiritual. Tanto faz ser o inverno, que fica difícil da locomoção, no caso físico, e também da vida espiritual está esfriada o máximo, de maneira que ele não tem ânimo para fazer nada e nem tem força para agir espiritualmente. E ainda voltando um pouquinho do verão, Ageu 1:6, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis mais e não sacieis, vestivos, mas ninguém se aqueça, e que recebe salário num saco furado. Então, Ageu, ele fala, ele exorta a sua edificação, as suas edificações espirituais. Ageu, ele chama atenção para isto, para aqueles vivendo nesta frieza espiritual. Agora vamos falar de uma estação bem agradável, que é a primavera. Nós não queremos aqui desfazer de ninguém, mas a primavera é um período agradável de beleza, de alegria, que a primavera, ela fala disso. Então nós separamos o Salmo 103, verso 15, que diz o seguinte: porque o homem são seus dias como a erva do campo, e como a erva e como a flor do campo, assim floresce. Pode ver aqueles que gostam de ter um jardim na sua casa, planta ali um certo tipo de planta, ele fica ansioso para que surja as flores, para que ele venha se alegrar, e como dá prazer quando presenciamos ali uma planta. Agora vamos levar isto para a vida espiritual. Além de ter uma boa base para falarmos dos dons espirituais nas nossas vidas, tipificado nestas flores, fala da alegria. Nós, quando somos cheios do Espírito Santo, é uma alegria que nós não conseguimos explicar. Assim é o servo comparado à primavera. É aquele semblante alegre, pode estar passando momentos difíceis na sua caminhada, na sua vida, muitas das vezes até profissional, mas o nosso semblante é com alegria. E isso pode comparar até pessoas internadas em estados terminais nos hospitais. Quando eles estão cheios do Espírito Santo, nós conseguimos contemplar ali um semblante
de alegria. Este tipo de pessoa é comparado à primavera. E o Salmo 72, verso 7 diz assim: nos seus dias florescerá o justo e abundância de paz. Aquilo que nós acabamos de falar a respeito da pessoa, comparado à primavera, ele tem esta alegria irradiante, e o próprio salmista, ele deixa isso muito claro, Salmo 72, verso 7, nos seus dias floresce o justo e abundância de paz. Nós temos paz em todo momento. Pode estar o mundo todo desabando, que nós temos paz, uma paz de espírito que não consegue a natureza humana explicar. E haverá enquanto durar a lua. Porque ele refere sobre a lua os meses hebraicos, eles eram contados lunar, eram meses de 28 dias, e de uma lua a outra contava-se um mês, e também simboliza aqueles que estão cheios desta alegria, deste gozo, deste prazer. E por último, nós deixamos o outono. Nós vamos estar meditando Mateus 12, 33, que diz o seguinte: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Agora, e este outono pessoal, comparado com o homem que vive na face da terra, nós podemos também, através do que o indivíduo está produzindo, os frutos que ele está mostrando, nós vamos passar a conhecer esta pessoa. Se ele é bom ou se é ruim. O próprio Senhor Jesus, ele dá essas características no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 33. Ou fazei a árvore boa. Então, a árvore boa vai produzir frutos bons. E a árvore que não é boa vai produzir fruto mau. Muitas das vezes nós entramos em um pomar de frutas, vamos pegar ali um pé de fruta que está bonito pra caramba, um pé de laranja, por exemplo. Quando pega a laranja, é tão azeda que não dá para chupar. Ele vai chegar a amargar na boca. Assim é a ação da árvore que não é boa árvore, ela é uma má. Árvore má. Então, seus frutos vai ser difícil para ser consumidos. E muitas das vezes pode dar até aquele fruto bonito e tudo, mas não vai ter paladar, não vai ter como engolir aquele fruto daquela árvore. E assim é algo muito importante, porque nos ensina como observar pessoas que estão até dentro das igrejas, de um modo geral, através do fruto que ele está produzindo. Às vezes a vista é muito bonito, como aquele pé de laranja azeda, mas não vai dar para consumir de qualquer jeito. E isto é uma característica que eu encontrei para comparar as estações do ano, os tempos climáticos comparado com pessoas. Então nós encontramos aqui no inverno, no verão, no outono, na primavera
E tem aqueles dois períodos, que é aquelas frentes frias e também aquelas tempestades repentinas de verão. Nós encontramos pessoas com esta natureza e também encontramos pessoas que são tempestades destruidoras, aquela que dá deslizamento de terra, vendaval que derruba a casa, relâmpago que mata rebanho inteiro. Então nós encontramos isto nas características do ser humano. Seu Deus, nós glorificamos o Teu nome por este grande privilégio de falar da Tua palavra e encontrar assuntos para melhor entender aqueles que nos cercam. Nós queremos glorificar o Teu nome no nome do Senhor Jesus. Amém.